Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores escritores que já existiram, Lev Tolstói, e vamos explorar a profunda crise existencial que ele enfrentou. Imagina só, um homem que aparentemente tinha conquistado tudo na vida, mas que se viu à beira do abismo, assombrado por uma pergunta que simplesmente não o deixava em paz. Pois é, são essas as perguntas. Perguntas universais que talvez já tenham ecoado na cabeça de muita gente. Aquele momento em que as coisas que antes faziam sentido, de repente parecem vazias, e as respostas prontas já não convencem mais. Foi exatamente isso que aconteceu com Tolstói. E o que torna a história dele tão fascinante é justamente esse paradoxo, né? Como é que alguém no auge do sucesso, com fama mundial, dinheiro, uma família enorme, como é que uma pessoa assim pode sentir um vazio tão devastador? Bem, é isso que a gente vai tentar entender agora. Para a gente conseguir entender o tamanho da crise, primeiro a gente precisa dar uma olhada na vida que ele tinha construído. Uma vida que por fora era o retrato do sucesso absoluto, antes que tudo começasse a desmoronar por dentro. Olha, aos olhos do mundo, a vida do Tolstói era perfeita. Ele não era só um escritor, ele era o escritor, autor de clássicos como Guerra e Paz e Ana Karenina. Tinha uma propriedade gigantesca, era casado, teve 13 filhos. Ele tinha prestígio, riqueza, status, basicamente tudo o que a sociedade da época considerava como o topo do sucesso. Mas foi ali, por volta dos 50 anos de idade, que a coisa toda virou. Mesmo com todas essas conquistas, uma crise existencial profunda o pegou de jeito. De uma hora para outra, a ideia de que nada importava começou a martelar na cabeça dele e toda a felicidade que ele sentia antes simplesmente desapareceu. E essa frase, do próprio Tolstói, mostra o tamanho do buraco em que ele se encontrava. A certeza da morte fazia com que tudo perdesse o sentido. Para que servia a fama? Para que servia a riqueza, se no final o destino era o mesmo para todo mundo? O nada. Era um sentimento de total inutilidade. Mas o Tolstói não era um homem de se entregassem. Em vez de se afogar no desespero, ele começou uma busca frenética, quase desesperada por respostas. Uma jornada que o levaria a lugares que ele nunca imaginou. A primeira parada dele, claro, foi ir no conhecimento. Ele mergulhou nos livros de ciência, de filosofia, buscando algum tipo de consolo na razão. Mas o que ele encontrou foi frustração. A ciência e a filosofia eram ótimas para explicar como as coisas funcionam, mas nunca, nunca respondiam à grande pergunta dele: por quê? Por que viver? Agora, olha que interessante a forma como ele visualizou essa situação toda. Ele usou uma antiga parábola oriental para descrever o próprio dilema. Imagina a cena. Um viajante, fugindo de uma fera terrível, cai num poço. Ele consegue se segurar num galho, mas quando olha para baixo, vê um dragão de boca aberta esperando por ele. Enquanto ele está ali pendurado, ele nota umas gotinhas de mel escorrendo do galho e começa a lamber. Para ele, a fera era a própria existência, o dragão era a morte inevitável e o mel eram os pequenos prazeres da vida, as distrações que a gente usa para esquecer da nossa situação terrível. Decepcionado com o conhecimento dos livros, Tolstói mudou o foco. Ele começou a observar as pessoas ao redor dele, tentando entender como elas lidavam com essa mesma sensação de absurdo da vida. E ele identificou 4 caminhos, 4 respostas principais. A primeira resposta era a ignorância, viver sem pensar no problema, algo que para uma mente como a dele era impossível. A segunda era o hedonismo, buscar prazeres e mais prazeres para preencher o vazio. Eram as gotas de mel da parábola, uma distração superficial. A terceira era o suicídio, que ele chegou a considerar, mas via apenas como uma fuga, não uma solução. E a última, a fraqueza, ficar paralisado pelo desespero. Essa era a categoria em que ele se via e considerava a mais lamentável de todas. Nenhuma dessas respostas servia para ele. E foi aí que a grande virada na sua busca aconteceu. E ela veio de um lugar completamente inesperado, muito longe dos círculos de intelectuais que ele costumava frequentar. Tolstói começou a prestar atenção nos camponeses que trabalhavam em suas terras, e ele percebeu algo incrível. Apesar de levarem uma vida de muita dificuldade, de muito sofrimento, eles tinham uma fé inabalável. E era essa fé que dava a eles um senso de propósito, uma força que ele, com toda a sua cultura e riqueza, não conseguia encontrar. E aqui a gente vê o contraste que mudou tudo para ele. De um lado, o mundo dos intelectuais, baseado na razão, que o levou ao desespero e à dúvida. Do outro, o mundo dos camponeses, baseado na fé,
que mesmo em meio à dificuldade, lhes dava propósito e resiliência. A vida deles tinha um significado que a lógica pura simplesmente não alcançava. Então, o ponto crucial da virada dele é este. Para Tolstói, a fé não era o contrário da razão, mas sim o único caminho para ir além dela. Era a aceitação de que o sentido da vida não está nas coisas finitas, materiais, mas sim numa conexão com algo infinito, algo que transcende a nossa existência diária. Essa descoberta transformou a vida de Tolstói da água para o vinho, mas encontrar um sentido não significou o fim das lutas. Muito pelo contrário, essa nova visão de mundo acabou criando conflitos novos e muito intensos na vida dele. Ele passou a rejeitar a própria riqueza, tentou viver de forma simples, como os camponeses que ele tanto admirava. O foco dele se tornou a humildade, a compaixão, o serviço ao próximo. Só que essa mudança radical, claro, gerou um atrito gigantesco com a família, principalmente com a esposa, Sofia, que não aceitava de jeito nenhum essa ideia de abrir mão da fortuna e dos direitos autorais das obras dele. E essa briga interna o acompanhou até os últimos dias. Em 1910, já com 82 anos, sentindo que não aguentava mais a vida que levava, ele fugiu de casa. Era uma última tentativa de encontrar paz. Mas a saúde dele já estava frágil. Ele adoeceu no caminho e acabou falecendo poucos dias depois, numa pequena e remota estação de trem. Ali, longe de tudo, ele parece ter encontrado, finalmente, a paz que tanto buscou. A jornada de Tolstói é poderosa porque ela nos mostra que essa busca por um propósito é uma das experiências mais humanas que existem. Ele encontrou a resposta dele na fé e no serviço. A história dele, no fim das contas, deixa uma pergunta no ar, uma reflexão para cada um. Onde é que se encontra o próprio sentido?